Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, que possamos nessa noite ouvir do Senhor o que Ele tem para nossas vidas. Mais uma vez estou aqui, podendo ser usado pelo Senhor para trazer aquilo que Ele colocou durante esse mês, essa semana em nossos corações, sobre como a igreja do Senhor precisa estar atuante nesses dias. E o tema tem sido um tema muito desafiador, cada mês tem sido temas desafiadores. E esse é um tema que requer de nós também um comprometimento. É bastante desafiador também. Bona começou domingo trazendo, eu costumo dizer com muita maestria, a todos aqueles que vêm aqui, porque de fato se empenham para isso, se dedicam para isso. E o que a gente mais deseja é que, ao passar essas informações que obtivemos através da palavra, através da busca, que a gente possa fazer mudança em nossas vidas e na igreja também, num todo. O objetivo é alcançar isso, é fazer com que a igreja do Senhor possa de fato reagir e continuar agindo nesse mundo que precisa tanto do conhecimento da palavra do Senhor e de mudanças significativas para as suas vidas. Como eu falei, Bona começou o tema do mês, que é discípulo. Compromisso e paixão. Por que é desafiador? Porque estar compromissado com o reino de Deus e ter paixão por esse reino, nos dias de hoje, que requer de nós 24 horas do dia, não é fácil. Mas é nessas 24 horas do dia que a gente precisa estar compromissado e apaixonado com o reino. Porque estar envolvido ou estar atuante nesse reino, não é só quando você está na igreja local. Mas é fora, o desafio é fora. Fazer isso fora, apresentar isso, viver isso fora, é que é o nosso maior desafio. E para a semana, o tema dessa semana, o tema de hoje, é um dom ativo. É você poder colocar em prática aquilo que você recebeu, aquilo que você tem. Desafio, mais um desafio. Mas a gente vai ver, num contexto aqui dessa passagem, que somos desafiados a isso, mas que recebemos algo muito importante, que possibilita essa ação da igreja local, essa atividade ser colocada em prática no mundo, através da igreja local. O texto que nós vamos ler nessa noite, para poder trabalharmos sobre esse um dom ativo que precisa de fato vivenciá-lo, é 2 Coríntios 1 dos... É Paulo, mas é para saber se vocês estavam atentos. 2 Timóteo, obrigado gente, 2 Timóteo 1, 6 a 10. É um discipulador trabalhando em momentos finais com o seu discípulo. Eu diria que esse discipulador, ele é um discipulador compromissado e apaixonado. E aí a gente vai ler o que esse discipulador busca trabalhar na vida do seu discípulo, para que esse discípulo continue com o seu legado. Todos acharam? 2 Timóteo 1, 6 a 10. Paulo diz: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quem deu? Deus. Portanto, não se envergonhe deste testemunho do Senhor,
nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa comissão, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Oremos. Pai maravilhoso e bendito, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações e que o Teu Santo Espírito possa continuar agindo dentro de nós para recebermos a Tua palavra e através desse recebimento da Tua palavra possa haver mudanças em nossas mentes e em nossos corações, para que como igreja do Senhor possamos cumprir com esse chamado que o Senhor nos fez e nos capacitou a Ele, para que a gente possa cada dia mais tornar público esse amor, essa graça e essa salvação através do Teu Filho Jesus. E o Senhor nos escolheu como agentes cooperadores para poder fazer isso. Assim como nossos irmãos que estão no campo missionário, o Senhor possa também fazer com a sua igreja local agentes de transformação aonde quer que estejamos inseridos. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Essa segunda carta, escrita por esse discipulador ao seu discípulo, ela foi escrita em meados de 64 a 65 depois de Cristo, quando Paulo já estava preso em Roma pela segunda vez. E Paulo sabia o que ia acontecer com ele, por tudo quanto estava acontecendo, por todo o contexto, pela forma que foi preso, pelo que ele foi preso. E a gente pode ver que Paulo tinha noção do que ia acontecer com ele. No capítulo 4, eu preciso ler aqui porque o HD já é bem velho, ou quase velho. E aí, Rodrigo é que tem uma mente brilhante, ele grava muito fácil, eu prefiro no papel, porque o papel é mais seguro, a mente falha. Capítulo 4, versículos 6 a 8, diz, veja como Paulo tinha noção do que iria acontecer com ele. Capítulo 4, de 2 Timóteo. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Então ele tinha noção que isso ia acontecer com ele. E ele faz uso também aqui das palavras, que eu poderia dizer palavras célebres, que eu e você, nós, um dia precisamos fazer uso dessas palavras. Por isso precisamos dessa paixão e desse compromisso. Por isso precisamos estar com o nosso dom ativo. O que é que ele diz? Agora, 7, combati o bom combate, terminei a carreira, a corrida, guardei a fé. O 8, agora me está reservada, essa fala inicial do 7, que eu e você vamos precisar mencionar, dizer, proclamar em um determinado momento. Deixa eu dar ênfase a ela mais uma vez, o 7 vou repetir. Combati o bom combate, terminei a corrida ou a carreira, guardei a fé. E aí no 8 ele diz, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não só a mim, mas também a todos que fazem parte da Igreja Batista Oásis, digo eu, não a Escritura, que ama a sua vinda. Eu e você precisamos um dia falar que corremos um bom combate, combatemos um bom combate, que terminou a nossa corrida, a nossa carreira, e que guardamos a fé, mas não o legado. Paulo guardou a fé, mas não guardou o legado. Por isso, Paulo precisava falar com Timóteo, o seu discípulo, o qual ele tinha um apreço, e ele
inicia no capítulo 1, usando uma expressão de quem tinha muita intimidade e muito amor. Meu filho amado. Paulo sabia que não era fácil para Timóteo, um jovem pastor, estar à frente de uma igreja local e dar continuidade ao seu legado. Ele era um discípulo dele, e ele sabia que esse discípulo ia precisar da sua ajuda, ia precisar que ele continuasse mesmo preso, mas mostrando para esse discípulo que é possível continuar, independente do que venha acontecer conosco, independente das circunstâncias. Se eu estou em um determinado local, onde a palavra do Senhor não é muito aceita, se eu estou em um determinado local, um trabalho, onde as pessoas que são superiores a mim, estão acima de mim, não aceitam ou não recebem essa palavra, não importa. Continue com esse legado. Mas para isso, ele tinha a certeza no coração e em sua mente que Timóteo tinha algo especial. Não só pela imposição das suas mãos, que o Senhor o capacitou para isso, para dar esse dom a Timóteo, mas porque Timóteo tinha recebido uma herança especial, maravilhosa, da sua avó e da sua mãe, a sua genuína fé. E aí, Paulo faz uso dessa lembrança e faz essa carta para o seu discípulo e diz para ele: você precisa só reacender a chama dessa paixão que você tem pelo Evangelho desse Cristo. Reacender a sua fé para que você possa futuramente usar as minhas palavras: combati um bom combate. Por quê? Porque eu fiz bom uso, eu reacendi essa chama, eu dei seguimento a esse legado, e não mais só como discípulo, mas como discipulador. Porque, como falei anteriormente, Paulo sabia que era chegado o tempo dele, que ele iria morrer, mas que ele precisava fortalecer esse seu discípulo novinho, a manter com a chama da sua fé, do seu amor, do seu compromisso e da sua paixão acesa. E aí Paulo escreve para o seu discípulo. E nessa parte desse texto aqui, do capítulo 1, para ser um discípulo de Cristo compromissado e apaixonado, eu vi 3 coisas a início que chamam a atenção. A primeira dela, vocês me acompanharam, eu não mudei, né, gente? É a habilidade com o passar. A primeira dela é manter a chama do dom viva, acesa. E aí eu coloquei também, vocês vão ver no informativo, manter a chama do dom viva, atuante e cheia do poder de Deus. Por quê? Porque esse poder vem de Deus. Essa chama, ele só precisa manter ela acesa, ativa, porque foi um presente dado a ele por Deus. E esse presente foi dado a mim e a você, que aceitou esse evangelho, que se rendeu ao senhorio de Cristo. Nós também temos esse poder. E Paulo faz com que ele entenda isso, e o desejo nosso é que nós, como igreja, possamos nessa noite também entender. Reacender a chama de um poder que foi dado por Deus. Manter a chama viva é manter o dom ativo, que é a proposta de hoje. Se você manter, você vai ter esse dom ativo. E o interessante é que Paulo faz uso de uma metáfora para retratar essa questão de acender.
ele traz algo para que fique mais claro na mente do seu discípulo. Ele faz uso dessa metáfora de acender como fogo, para que Timóteo inicie algo que era muito intenso, passar pelas dificuldades que ele passou, passar pelos os obstáculos, pela pressão, não era algo fácil. E você indo esmorecido para uma batalha, para uma guerra, a tendência de você perder ou desistir é muito fácil. Então ele disse, olha, aquece a tua chama como um fogo ardente, para que você possa começar a fazer ou a dar a caminhada a algo intenso. Eu vou embora, você agora não é mais discípulo só, você é um discípulo discipulador. Então seria algo intenso e que precisava de muita paixão. A igreja local não é diferente de Timóteo. Todos nós aqui precisamos dessa chama acesa para poder encarar o dia a dia da nossa semana, do nosso trabalho, das nossas atividades, aonde quer que estejamos inseridos. Porque os desafios são reais e são diários, não dá para fugir. Vivemos em um mundo onde o materialismo ele é muito forte, trabalha muito forte em nossas mentes. E lidar com isso, e poder superar isso, onde a diversidade de pensamentos é muito grande, e há uma batalha física, emocional e espiritual, todo instante, onde quer que estejamos inseridos, se essa chama não estiver acesa, ao ponto que a gente possa mudar o contexto ali, através deste evangelho, não vai ser possível. Esse chamado que nos foi feito, e esse dom que nos foi dado, e essa chama acesa, vai possibilitar mudança onde quer que estejamos. Com o anúncio desse evangelho, com o anúncio dessa palavra, que salva, que liberta, que resgata, que dá vida eterna e que transforma. Manter essa chama acesa, a ideia é que Timóteo usasse todos os meios adequados para manter acesa a chama dentro dele, a chama da religião pura na alma e mais profundamente o seu zelo e a sua dedicação por esse anúncio desse evangelho. Essa era a ideia de Paulo. Filho, continua o meu legado. Leva adiante o que você ouviu de mim, para que outras pessoas se tornem não só discípulos, mas discipuladores como você, e que esse evangelho possa ser estendido. Mas não é fácil. Ao discípulo receber do seu discipulador, eu tenho entendido e vivenciado isso, que talvez seja mais fácil do que o seu discipulador passar para o seu discípulo. Porque sempre que o discipulador passa, ele quer ver frutos. Mas nem sempre quando o discípulo recebe, ele está disposto a dar fruto. E é isso que nós desejamos como Igreja Batista Oásis, que isso possa verdadeiramente acontecer entre nós. Porque só ouvir todos os domingos, só ler a palavra, só entendê-la não é o suficiente. As mudanças são necessárias. Eu ia falar, e que eu tinha destacado ali, mas fiz questão de deixar ali o versículo 6, que essa noite eu vou me remeter mais a esse versículo 6, sobre essa chama, porque é ela que vai manter o nosso dom ativo. Os demais versículos vai trazer a gente o entendimento por que precisamos tornar ativo esse dom. O que aconteceu para que esse dom chegasse até nós? O que foi feito? Que preço teve esse dom para chegar até nós, através de Jesus? Então esse versículo 6 é o que a gente vai trabalhar mais um pouco, ele também o 7, como vamos ver agora. Manter a chama viva. Paulo diz
que Deus nos deu não um espírito de covardia. De fato, nós somos comissionados a fazer. Fomos chamados a fazer. Temos esse dom de Deus. E por que não fazer? Porque esse dom, ele vem munido de. Paulo diz que esse dom de Deus, dado a nós, a Timóteo, que é um dom que é de poder. Primeira coisa, sobre mim, sobre você, sobre Timóteo, sobre a igreja do Senhor, sobre os discípulos de Cristo, foi dado esse dom com poder. Hoje você entende essa questão de poder com status, porque a sociedade implanta isso. Mas é um poder do alto que capacita a mim e a você a superar e a suportar todas as diversidades. Mas também que esse poder é um poder de amor. Amor por quem? Amor por Deus, para dar continuidade nesse legado de Paulo. Mas amor também pelo perdido, amor pelas pessoas, amor pelas almas. Esse dom dado por Deus, ele vem munido disso. Onde eu e você, independente do que aconteça com pessoas que fazem parte do nosso convívio, do nosso contexto, aonde quer que estejamos, do comportamento dela não pode mudar o meu e o seu. Porque somos munidos desse poder, que é um poder de amor. Mas também de equilíbrio. Por que munido de equilíbrio? Porque a tendência nossa, como diz no popular, é de 8 a 80. Eu tenho o poder, eu tenho o amor que precisa fazer com que eu tenha paixão pelos perdidos, que eu me preocupe pelos perdidos, mas que eu tenha equilíbrio. Que equilíbrio é esse? E aí, em uma determinada matéria no seminário, um professor nosso lá, que veio até aqui pregar já algumas vezes, umas 2 vezes, ele trouxe algo muito interessante e que muitas vezes eu já pensei diferente. E ele mencionou alguns momentos quando as pessoas iam fazer as suas oferendas lá na praia de Boa Viagem, e a igreja se preparava para entregar folhetos naquele momento. Pregação do Evangelho. Eu tenho poder, esse poder me dá segurança, eu tenho amor, porque eu sei que as pessoas ali não conhecem a Cristo, estão perdidas no sentido da sua alma, então eu vou resgatar a todo custo. Mas o equilíbrio precisa existir, porque ali era o momento deles. Quando ele falou para a gente, ali é o momento deles celebrar e cultuar a quem ele acredita. Imaginem se estivéssemos em Dona Lindu, Teatro Dona Lindu, com um momento lá de adoração ao Senhor e entre nós estivesse outras religiões entregando os seus folhetos. E aí eu parei e pensei, de fato, eu preciso ter amor por essas almas, eu preciso pregar o Evangelho, mas eu não preciso confrontá-lo em seu momento de devoção. Porque não vai haver reflexão, vai haver combate, embate. E não foi para isso que nós recebemos esse chamado e esse dom de Deus. Então o equilíbrio precisa existir. A nossa irmã Águeda falou aqui, chegou um momento que não dá para brigar com o costume. O costume era casar com a criança. Paga o dote e casa com a criança. Mas para a nossa crença isso não existe. Mas para o costume de lá, sim, é natural. Então você sai, mas continua na pregação do Evangelho.
com amor pelaquela pessoa. E Paulo deseja isso da igreja do Senhor e do seu amado Timóteo. Mantenha esse equilíbrio. Por quê? Porque a unção do Espírito Santo é um derramar da presença de Deus que nos providencia maior sensibilidade espiritual, dada por esse Deus, para que possamos servir com excelência nesse reino, para que possamos cumprir com esse chamado, com essa chama acesa e com esse dom ativo. Mas que precisamos ter equilíbrio também na anunciação do Evangelho. Equilíbrio é diferente de medo. Equilíbrio é diferente de procrastinação. Não é você não deixar de fazer ou esquecer de fazer ou temer, mas é você saber fazer na hora certa, no momento certo, da forma correta. Esse poder nos foi dado por Deus para que pudéssemos dar continuidade a esse chamado. Paulo falou para Timóteo, tenha essa coragem, continue com a sua chama acesa. Você recebeu um presente da sua família, uma grande herança da sua avó, da sua mãe. Eu sei que você tem isso dentro de você, essa fé genuína. O que é que eu vou fazer? Só acender essa chama. Só lembrar você que você precisa acender essa chama. Para que você possa continuar. Porque é chegado o meu fim. Eu vou parar. Mas a obra continua. É preciso levar adiante. Não só Timóteo, como discípulo amado que você é. Um filho que eu caminhei, que eu vi crescer. Mas também como discipulador. Leve adiante. E Jesus faz o mesmo em Lucas 24, 49. Jesus diz, convida os discípulos para estarem com ele e depois de todo o preparo, de toda caminhada com Jesus, Jesus diz para ele, vão e façam discípulos. Jesus fala para os discípulos que eles vão, deixa eu só voltar, Lucas 24, 49, ele fala para eles esperarem. Não é Jair, calma, eu é que me adiantei. É para eles esperarem, porque eles iam receber do alto o Espírito Santo que iria capacitá-lo para a missão. Espera um momento na cidade. Vai descer sobre vocês esse poder do alto que vai capacitá-lo a dar continuidade na pregação do meu evangelho. E aí Timóteo repete a mesma coisa. Paulo repete a mesma coisa para Timóteo. Timóteo, você precisa dar continuidade a esse legado, a pregação desse evangelho. Reacende a chama desse poder, desse presente de Deus que foi derramado sobre você. Nos dias de hoje, a gente entender essa palavra, vivenciar essa palavra, poder ter essa segurança dessa chama acesa. E aí eu lembro do primeiro amor, onde no primeiro amor a gente encara qualquer coisa, a gente encarava qualquer coisa. O desejo nosso era de falar de Cristo a quem quer que fosse. Não só dentro de nossas casas, quando não era um lar cristão, mas também fora aos nossos amigos, na escola, na vizinhança. Isso era muito latente entre nós. Isso era muito forte. Mas ao passar do tempo, parece que isso vai esfriando. Nós vamos nos acomodando. E deixamos essa chama se apagar. E eu faço uma pergunta a você nessa noite. Você já experimentou
essa unção do alto em sua vida? Você já sentiu essa presença desse poder em sua vida? Em que momento? Traz na tua mente, em que momento você experimentou esse poder vindo do alto sobre você, sendo derramado sobre a sua vida, para que você, de fato, possa reacender essa chama e não temer. Continuar o que Cristo fez, o que Paulo fez, o que Timóteo fez, Mateus possa continuar, Heró, Sandra, Gi, Natália, Alexandre, Solange. Porque esse poder está sobre nós. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Você acha que pode operar cura através desse poder do Espírito Santo na vida de alguém? Amém, querida. Amém. Se tivesse um outro contexto, estaria... Oh, glória! Amém! Precisamos fazer o mesmo. Mas sabe por que geralmente a gente não faz? Porque achamos que o poder é nosso. E eu não sou capaz de fazer. Eu não sou capaz de curar. Eu não sou capaz de libertar, expulsar demônios. Mas quando eu lembro que não é através de mim, mas é do poder que eu recebi e que esse poder é de Deus, poder que tem um amor, poder que tem um equilíbrio e que está sobre mim, eu posso continuar operando milagres. Porque o meu Senhor que me salvou disse que obras maiores ainda iríamos fazer. O que falta a nós é só essa certeza. É só lembrar, eu preciso reacender essa chama. E essa chama desse poder que está dentro de mim. A segunda coisa... A segunda coisa que nós precisamos entender e fazer é não se envergonhar do Evangelho. Por que não precisamos ou não devemos nos envergonhar do Evangelho? Paulo fala para Timóteo não ter vergonha do Evangelho, do testemunho de Cristo, nem dele por estar preso. Porque esse testemunho, esse Evangelho é de Cristo, não é nosso. É algo que transforma, é algo real. É um Evangelho que vem salvando muitas vidas ao longo dos anos. Que chegou até nós para que possamos levar adiante, dar continuidade a isso. E não ter vergonha dele, porque ele não estava preso, porque estava roubando, porque estava desviando verba pública, porque estava envolvido com corrupção. Não. Ele estava preso, porque ele estava anunciando o Evangelho. Esse Evangelho do Senhor. Esse testemunho desse Senhor. E às vezes eu me pergunto, será que a igreja do Senhor hoje, sem vergonha desse Evangelho, sem vergonha desse testemunho, mas aí tem uma justificativa de se envergonhar. São os escândalos que aparecem na televisão. São fala de pessoas que se colocam ou se dizem como cristãos, mas que envergonham o Evangelho. Elas envergonham o Evangelho. Nós não podemos nos envergonhar desse testemunho de Cristo. Não podemos nos envergonhar dos nossos irmãos que sofreram e que morreram
para que essa mensagem chegasse até nós. Reacender a chama dentro de nós fará com que possamos lembrar que não devemos ter vergonha, mas que precisamos continuar de cabeça erguida na anunciação desse evangelho, para que outras pessoas possam também conhecer esse evangelho, fazer parte desse reino maravilhoso e ter o privilégio que nós temos de ter uma vida eterna. Mas isso só vai acontecer quando não nos vergonharmos desse evangelho. Às vezes estamos em determinados lugares em que somos cristãos, discípulos de Cristo, 007. Eu sou, mas só se me perguntarem. Porque se não me perguntarem, eu vou continuar agindo da mesma maneira, sem fazer a anunciação desse evangelho. Por quê? É vergonha hoje ser um salvo no Senhor? A vergonha dos que fazem errado, dos que agem errado, dos que praticam a coisa errada. Mas esse evangelho não. Não podemos nos envergonhar desse evangelho. Também ele faz algo interessante. A anunciação do evangelho ela é importante, mas estar envolvido nessa missão de pregar o evangelho tem um preço. E o preço é o sofrimento, a rejeição, a desconfiança, não querer estar perto, as pessoas do trabalho, da faculdade. Ah, isso aí é um crente. Ah, isso aí é crente, não tem condições não. Cabecinha quadradinha, não entende nada. A verdade só é a deles. Não a nossa, a de Cristo é a verdade. E é esse preço que Paulo passou para Timóteo. Timóteo, não te envergonha do testemunho desse Senhor. É o nosso Senhor. Não te envergonha de mim, que estou preso por essa razão. Por pregar esse evangelho. Agora faz algo. Não se afasta de mim. Não se esconda. Não deixe de lembrar das minhas caminhadas. Participa comigo desse momento de aflição e de angústia. Eu acho que Paulo poderia ter dito, ora por mim. Vem me visitar na prisão. Não se afasta, não tenha medo. Eu sei que o risco é iminente, mas esse é o preço. E aí o discípulo precisa fazer o seu chamado, a continuidade desse legado, com coragem, com segurança, sem medo, com confiança no Senhor. E nós que somos discipuladores, em grupos pequenos, em atividades, precisamos sempre trazer esse entendimento àqueles que estão conosco. Tem um preço. O que nós estamos fazendo, o que buscamos fazer, aonde estamos chegando, o que estamos atingindo, a pessoas que nós estamos, através de nós, estamos resgatando do inferno, tem um preço. Mas participa, vale a pena. É por algo muito especial. Na maioria das vezes, nos arriscamos, passamos por situações bem adversas, por coisas que nem vale a pena. Mas a anunciação desse evangelho, a pregação dessas boas novas, vale a pena, meu irmão. Mantenha a sua chama acesa e o seu dom ativo por esse Deus. Amém.
Marcos, acho que eu vou aqui. Marcos 8, 38. Eu vi essa palavra, e aí me chamou, como todas elas, muita atenção, porque às vezes, algumas circunstâncias, como eu falei, nos leva a ter a vergonha, e a ser o 007. Mas a palavra do Senhor, como em toda ela, nos chama muita atenção. Porque há um preço a pregação do Evangelho, mas há um preço maior. A gente não anunciar esse Evangelho. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Qual o preço a gente quer pagar? Qual o preço? O preço de negar o Evangelho? De se envergonhar dele? Ou o preço de não fazer parte do Senhor negar ou nos negar? De uma forma ou de outra, nós vamos pagar um preço. Seja ele por não fazer, que é pior, ou seja ele por fazer. E eu aconselho, amados irmãos, a fazer. Pagar o preço, se possível ou se necessário, de uma prisão. Se possível, de uma rejeição. Mas pague esse preço. Anuncie, continue com a sua chama acesa, com esse dom ativo, para que o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo, possa ter o privilégio que você teve de receber esse dom sobre eles e de ter a salvação que você tem. No versículo 9 e 10, Paulo diz que fomos chamados, fomos salvos com um chamado. Que chamado é esse? É o chamado da anunciação. O chamado de dar seguimento. Timóteo, você foi chamado, você foi salvo e você foi chamado. Com um chamado todo especial. Teixeira, você foi salvo e foi chamado. Um chamado especial. Júnior, você foi salvo e foi chamado com um chamado especial. Fábio, você também. Você foi salvo e foi chamado. E esse chamado é muito especial. Vitor, Henrique, Israel, Léo, Bona, Adla, todos nós. Roberta, Tiago, Heró, todos nós fomos salvos e fomos chamados para um chamado muito especial. E aqui é o que eu falei. Jesus, quando chamou os seus 12, e depois de ter preparado eles, fez esse momento da grande comissão. Vocês estão prontos, vocês estão preparados, vocês precisam levar adiante. Vocês foram meus discípulos, agora vocês não são só discípulos, mas são discipuladores, que precisam levar adiante. Então, vá e façam discípulos de todas as nações. Igreja Batista Oásis, vocês foram salvos, vocês foram chamados, vocês estão sendo preparados, vocês vêm sendo preparados, não só aos domingos, nesse momento de mensagem, mas também no céu, com cada aula que é dada ali, mas não é para ficar sentado na cadeira. Vão e façam discípulos, tornem-se discipuladores. Mantenham essa chama acesa. Coloque em prática esse dom. Faça com que ele seja
ativo e muito ativo. Quando o Evangelho é pregado, quando o Rei Jesus Cristo é proclamado, as pessoas são chamadas a acreditar, confiar e a obedecer a Deus do que qualquer um ou qualquer outra coisa. Mas o contrário é verdade. Quando não há o anúncio do Evangelho, as pessoas vão ouvir alguém, vai acreditar em algo e vai acreditar em alguém. Paulo buscou reacender a chama de Timóteo, porque sobre ele foi imposta a mão e desceu sobre ele esse dom, que lhe dava força, poder, sabedoria, amor, coragem, força, determinação. A Igreja Batista Oásis recebeu o mesmo. E se você que está aqui nessa noite ainda não teve essa experiência pessoal, se você ainda não tem essa certeza, essa convicção de que esse poder de Deus, através desse Espírito Santo que é derramado sobre você, a partir do momento que você se rende ao senhorio desse Cristo, que entende Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e que é Ele que vai capacitar você, a anunciação desse Evangelho, a pregação dessas boas novas. O momento é já. Porque aí, você com certeza, você vai acreditar em algo real e verdadeiro e único. Você vai confiar em algo verdadeiro e único. Pode confiar, tenha plena convicção, porque o próprio Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E você vai obedecer a quem melhor podemos obedecer. Obedecer a pai e mãe é bom, é maravilhoso. Mas obedecer a Deus é muito mais. E eu lembro essa mensagem, quando a gente fala de legados, de discípulo, de discipulador, eu lembro de uma pessoa que marcou muito a minha vida. E aqui eu trago essa palavra também para os pais. A gente faz pais e responsáveis. A gente faz aquele momento, eu costumo trazer aqui na frente, que é para a igreja ver e vivenciar isso, das crianças que elas vão depois participar de um momento especial, lá em cima, do ensino da palavra de Deus. Mas não pode parar só aqui. Chegar em casa, pergunta ao seu filho o que ele aprendeu, pede para ele contar para você a historinha que ele ouviu, porque isso vai massificar na mente dele. Isso vai o ajudar na compreensão futura. E aí esse texto, como eu falei, quando eu começo a entender que Timóteo tinha essa fé genuína, porque essa fé genuína também foi depositada sobre ele, e que levou Paulo a entender, esse meu discípulo tem algo muito especial, além do dom que foi derramado sobre ele. E a chama que eu quero reacender também em Timóteo é a fé genuína dele. E aí eu lembro de uma mulher, Dona Esther, acho que muitos já me ouviram falar sobre ela. A minha avó, ela usava todo o tempo, todo momento. Ela tinha uma deficiência, ela tinha tido já 3 derrames. E eu ajudava, quando criança, na casa dela. Morava na mesma rua. Ela me chamava, eu ia para lá. Então, atrás do quintal, precisava capinar, eu capinava. E a cada enxada, ela me mostrava como fazia e depois falava do amor de Cristo. É interessante, no mesmo lugar que nasce o mato, você vai ver que a gente vai plantar a cana, vai plantar o milho e Deus vai fazer germinar e a gente vai comer, a gente vai desfrutar disso.
Lá no quintal ela estava falando, interessante, vó. Depois ela ia fazer as comidas. E aí eu acho que eu gosto de cozinhar por causa disso também. Ela prendia aqui e começava a descascar. Deixa eu lhe ajudar, vó, deixa eu fazer. Não, meu filho, Deus me dá condições ainda de fazer. Eu estou viva, eu estou vivo para glorificar ainda o nome dele. Como é importante o discipulado. Como é importante você discipular. E como é importante você fazer entender que esse legado ele precisa seguir adiante. E no velório da minha avó, nessa igreja Batista Central, ao encerrar, ou lá no momento lá, o pastor que estava trazendo a mensagem, eu ainda criança, ele disse algo que acabou marcando minha vida. Ele olhou para o caixão e disse: o Senhor recolheu a irmã Esther. Mas eu entendo que a irmã Esther está só deixando a oportunidade dos seus, da sua família, continuar com o seu legado da pregação do Evangelho. E hoje estou eu aqui, falando desse Evangelho. Porque uma discípula, uma discipuladora, reacendeu uma chama, sempre reacendeu a chama dentro de mim. E na imposição de mãos, quando foi feita sobre mim aqui, isso veio à minha memória. Dona Esther, o quanto a senhora me conduziu, o quanto a senhora me ajudou até o dia de hoje. Até terminar um seminário e receber a imposição de mão aqui. Aplicação. Manter a chama viva nos faz ter o dom de Deus ativo em nós. Essa chama precisa estar acesa, o primeiro amor, eu preciso vibrar aonde eu estiver para falar desse Cristo, desse Evangelho. Fomos presenteados com o espírito de poder, de amor, para sermos cooperadores e testemunha das boas novas do Senhor. Não tema, não tenha vergonha, porque não é sua, não é nossa, é do Senhor. Por isso que ela transforma. Por isso que ela é como espada de dois gumes, que vai até o âmago da alma. Chega lá naquele de coração mais duro, naquele coração de pedra. Ela chega até lá, essa mensagem desse Senhor. A vitória de Cristo sobre a morte em favor de nós teve um alto preço. E o versículo 10 também ele fala sobre essa morte de Jesus, que ela teve um significado muito importante para o cristianismo e muito marcante. Porque ele morreu não simplesmente por morrer, mas ele morreu para se tornar vitorioso sobre essa morte na sua ressurreição. Esse dom que está sobre mim e sobre você tem um alto preço, muito grande. E aí a diferença desse Evangelho desse Senhor, que hoje vive e reina à direita do Pai. Muitos outros morreram e continuam mortos. Mas esse Senhor não. Esse ele morreu e ressuscitou para tornar a morte nada. Só que na anunciação desse Evangelho sobre esse alto preço, eu e você seremos também co-herdeiro disso, dessa vida eterna. O versículo 10 fala sobre isso. Ele venceu a morte
Ele hoje está vivo. E eu e você, que temos essa certeza e essa alegria, dessa ressurreição, desse preço que foi pago e aceitamos, também temos o privilégio de ter. Precisamos ser mais compromissados e apaixonados pelo discipulado. Só assim manteremos o nosso dom ativo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, graça te damos, Senhor, porque a Tua palavra nos alcançou. O Senhor trouxe a nós esse presente maravilhoso, que teve um alto preço que foi pago ali na cruz pelo Senhor. Uma morte terrível, mas uma vitória maravilhosa sobre ela. Hoje o Senhor vive e temos essa certeza. Certeza maior que um dia estaremos junto com o Senhor, entoando canções, louvando e engrandecendo sempre o Teu santo nome. Mas isso não pode parar em nós, que fomos contemplados, fomos abençoados e agraciados com a Tua salvação. Precisamos levar adiante. Precisamos agora também continuar sendo anunciante desse evangelho, desse testemunho do Teu Filho amado Jesus. Mas para que isso seja possível, Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos dá entendimento de continuar mantendo essa chama acesa dentro de nós. Chama essa ardente, que aonde quer que estejamos, que não haja luz, através dessa chama do Senhor em nossas vidas, possamos levar luz em lugares de trevas nesse mundo. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.